Boa noite. Então, pessoal, boa noite para todos vocês. O tema que eu escolhi para falar na nossa live de hoje é sobre reserva de emergência empresarial. Porque a reserva de emergência é uma das coisas mais importantes para qualquer tipo de pessoa, para qualquer tipo de negócio, mas infelizmente a maioria das pessoas não sabem nem o que é a reserva de emergência, muito menos como calcular, para que serve, quando usar. Então eu resolvi fazer essa live hoje justamente para poder falar um pouquinho mais para vocês sobre tudo isso. Qual que é a minha intenção? Que vocês saiam daqui hoje entendendo o que é a reserva de emergência, como vocês vão calcular a reserva de vocês e principalmente quando vão usar. Porque de nada adianta ter uma reserva de emergência se vocês não vão usar ela da forma correta. Então, vamos lá. Começar a introdução para vocês. O que é a reserva de emergência? A reserva de emergência, como o próprio nome diz, né, é um valor que a gente já guarda pensando em algum tipo de emergência que pode acontecer. E é exatamente aquilo de você pensar na reserva de emergência como uma coisa que você sabe que pode acontecer, mas você não quer que aconteça. Por quê? Por exemplo, veio a pandemia. Ninguém queria algo parecido com a pandemia. Ninguém nunca nem imaginou que viesse uma coisa tão forte como a pandemia. E quem estava preparado conseguiu se dar bem, conseguiu sair e hoje está aí crescendo o negócio de novo. Quem não estava preparado acabou tendo um problema sério de falência. Durante a pandemia, a gente teve um recorde de empresas falindo, tanto empresas pequenas quanto empresas grandes. E para as empresas pequenas, é ainda mais importante pensar na reserva. Por quê? Quando você é pequeno, você sofre muito mais com a variação do mercado. Então, você sofre muito com a economia, você sofre muito com a inflação, porque qualquer coisa que venha a afetar o seu cliente, ele vai deixar de consumir de você. Então, a gente já tem que estar preparado para isso. Hoje eu trabalho com muitas profissionais que são da área da beleza. E essa é uma área excelente, é uma área muito promissora no Brasil, mas infelizmente é a área mais frágil que a gente tem. Por quê? Você deixa de ir no supermercado quando as coisas estão caras? Provavelmente não. Pode até trocar alguma coisa ali ou outra, mas realmente deixar de ir é muito difícil. Só que agora, eu tenho certeza que se as coisas ficarem ruins e você precisar de cortar alguma coisa, você vai cortar a cabeleireira, a manicure, você realmente vai cortar essas profissionais. Então, por isso que vocês que são profissionais da área da beleza precisam mais ainda do que qualquer outra pessoa pensar na reserva de emergência de vocês. E o que eu quero que vocês já comecem a entender? Independente se você vende produto hoje ou presta serviço, você tem um negócio. E a partir de agora, eu quero que vocês se enxerguem como empresárias. Porque às vezes a gente pensa assim, eu só faço isso, eu só vendo aquilo, e esquece que a gente realmente é empresária e esquece de faturar como uma empresária. Por quê? Uma empresária ganha muito mais do que uma autônoma, mas uma empresária tem muito mais coisa para preocupar do que uma autônoma. Provavelmente quem se encaixa como autônomo não tem nem reserva de emergência. E já a empresária, a partir do momento que ela entende que ela é empresária, que ela tem um negócio, que ela precisa ter uma empresa lucrativa, ela já começa a pensar nesse tipo de coisa. Então, o que é a reserva de emergência? A reserva de emergência é o valor que você precisa para manter o seu negócio funcionando caso aconteça algum imprevisto, caso aconteça alguma coisa que não está no seu controle. E não precisa ser uma coisa tão grande assim como a pandemia. Você pode, por exemplo, ter uma emergência e às vezes você é uma manicure, cai e quebra o braço. Como você vai fazer as unhas da sua cliente se você está com o braço quebrado?
Às vezes a gente pensa assim, ai, nossa, mas qual a chance de eu cair e quebrar um braço? Isso acontece. E pode acontecer com você e você tem que estar preparado para isso. E a reserva de emergência, ela não é só realmente em casos assim, ai meu Deus, aconteceu uma tragédia, aconteceu uma coisa realmente de outro mundo, mas também em coisas pequenas. Por exemplo, janeiro. Janeiro é comum ser um mês mais fraco. Eu não gosto de considerar dezembro um mês bom e janeiro um mês ruim, porque eu acho que a gente está muito acostumada a ir no automático e as pessoas se dedicam mais em dezembro porque já pensa que é um mês bom e se dedica menos em janeiro porque já acha que é um mês ruim. Mas a gente, analisando realmente as variações do mês, é comum que janeiro seja mais fraco devido a vários outros compromissos que a gente tem que arcar. Só que as contas fixas do seu negócio vão se manter em janeiro. Quem tem funcionário vai precisar pagar funcionário, quem tem aluguel vai precisar pagar aluguel. Então, assim, os custos, eles não vão reduzir. Não tem como você ir lá e bater na porta do seu proprietário e falar, ah, não, janeiro tá muito ruim, eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel, eu posso pagar depois? Não tem como você fazer isso. Então, a reserva de emergência serve também para esse tipo de coisa. Só que é importante que vocês entendam o que é emergência ou não. Por quê? Você já sabe que o mês de janeiro é ruim? Se você fizer a análise do seu negócio, chegar nessa conclusão, claro, não vamos generalizar nada. Nas finanças não existe generalizar, é realmente você focar no seu negócio. Mas se você parte desse pressuposto que janeiro é ruim, você já vai se preparar para ele com antecedência e já vai guardar o valor ali para poder pagar as suas contas de janeiro. Mas não é a mesma coisa, por exemplo, você pegar a reserva de emergência e falar assim, ai, esse mês foi muito fraco, eu não vou conseguir pagar as contas, vou tirar da reserva. Não, para pagar as contas do mês, de todos os meses do ano, você precisa faturar o suficiente no seu negócio. Se não está faturando, aí já tem que pensar realmente em aumentar o número de clientes, aumentar o preço, focar mais em vendas. Então, vocês precisam entender que são coisas diferentes. É diferente você usar um dinheiro emergencial para uma emergência e usar um dinheiro emergencial para quando tá com algum problema ali por falta de dedicação. Por quê? Significa que não dedicou? Ai, meu Deus, não, eu dedico. Sempre vocês falam que dedicam, mas tem que ver se realmente está dedicando. Se realmente está dando o seu melhor. Por quê? Vocês precisam ter, né, a meta de faturamento de vocês para manter o mês ali no verdinho bonitinho. Então eu quero já introduzir isso porque muitas vezes as pessoas vão lá e pegam a reserva de emergência, não tá a fim de atender, não tá com um mês muito bom, não quer se dedicar, pega o dinheiro da reserva de emergência para cobrir a conta do mês. E isso não é emergência. Emergência é tudo que você não consegue controlar, é tudo que está fora do seu alcance. Por exemplo, eu acredito que vocês tenham em casa uma caixinha de remédio. É muito comum, todo mundo tem em casa uma caixinha de remédio. E aí nessa caixinha de remédio vão ter vários tipos de remédio para dores que você provavelmente nem vai ter tão cedo. Mas você deixa guardado para se precisar você usar. Com a reserva de emergência é a mesma coisa. Você vai deixar um dinheiro guardado ali, não significa que você vai usar esse dinheiro, é só se realmente precisar. E para isso, a primeira coisa que vocês precisam começar a pensar é: eu tenho que aprender a lidar com o meu dinheiro. Eu preciso aprender a cuidar do meu dinheiro. Porque se vocês não cuidam do dinheiro de vocês, aí vocês vão começar a fazer a reserva de emergência, vão gastar, vão gastar. E ela nunca vai ser concretizada. E aí vocês vão ficar naquele ciclo de tentar guardar dinheiro a vida toda, o que também não é o nosso objetivo. Então já entendam que a reserva de emergência você vai construir para não precisar usar. É realmente quando for extremamente necessário. Pensa na reserva de emergência como plano funerário. Plano funerário é um assunto muito delicado porque as pessoas pagam plano funerário a vida inteira e é um valor que vai realmente ficando lá para empresa, e se você precisar de usar, assim, a chance é muito menor. Principalmente quem é mais novo já faz o plano funerário. Pode ser que você precise? Sim, pode ser que amanhã você morra e use o seu plano. E tem até pago menos do que o valor que seria se fosse fazer tudo por fora. Mas também pode ser que você pague aí durante 20 anos, dê para pagar uns
10 funerais e você só morra depois. Isso significa que você não tem que pagar o plano funerário? Não. Então, com a reserva de emergência é a mesma coisa. Já é guardar pensando que pode acontecer, que se acontecer você vai estar realmente preparada, mas você não quer que aconteça, porque ninguém quer cair e quebrar um braço, né? Eu, pelo menos, não quero. Eu prefiro estar aí sempre na ativa. Além disso, a gente tem que pensar também, imagina se um concorrente seu abre um salão amanhã, abre um estúdio amanhã, abre uma doceria amanhã, na frente do seu estabelecimento. E ele resolve fazer uma promoção um mês ali, colocando o preço dele na metade do seu preço hoje. Você vai lá e vai reduzir o seu preço pela metade para concorrer com ele? Não vai, pelo menos não se você for inteligente. E aí você vai ter uma queda no seu faturamento que pode ser usada com a sua reserva de emergência. Por quê? Vai ser uma emergência que você vai ter no seu negócio. E aí você deve estar se perguntando, ai, mas pra que eu vou fazer isso? Ah, não, se eu morrer amanhã... A chance de você morrer amanhã é muito pequena. Espero que todo mundo que esteja aqui realmente esteja vivo amanhã. E esse é um pensamento muito limitado, que faz com que vocês parem de pensar no futuro e o futuro chega. Graças a Deus o futuro chega. E a reserva de emergência, ela é muito importante até para poder evitar que você entre no endividamento. Porque se você fica um mês com alguma emergência, você ainda pode conseguir fazer uma manobra, mudar alguma coisa e resolver. Mas e quando você fica 2, 3, 4 meses com aquele mesmo problema? Sem faturar, sem entrar dinheiro, o que você vai conseguir fazer ali para manter o seu negócio funcionando? Aí você precisa recorrer a banco. E gerente de banco adora quando chega alguém procurando um empréstimo. É assim a nossa alegria. Eu já trabalhei no banco, então quando chegava alguém, ai, quero um empréstimo, eu, ai, vem cá, já pegava, já abraçava. Porque pra gente, né, pra gente não mais, eu não faço mais parte desse time, mas pra quem tá lá dentro do banco é muito bom quando alguém chega pedindo empréstimo. Só que pra sua empresa isso não é bom. Pra sua empresa você já precisa realmente estar preparado para qualquer tipo de imprevisto. Então, a reserva de emergência serve para momentos de falta de dinheiro e serve para poder evitar que o seu negócio vá à falência. Porque uma empresa que não tem reserva de emergência não consegue passar pelas adversidades que vão ter aí na vida. Então ela já está caminhando para falência. Não adianta você ter uma empresa linda, maravilhosa, faturando muito por mês, se tudo que entra sai, você não faz a sua reserva. Porque qualquer imprevisto, qualquer mudança no mercado, qualquer eleição que tiver, qualquer Copa do Mundo, qualquer coisa que for aleatória ali fora do seu controle, vai fazer com que você tenha um imprevisto e não consiga arcar com ele. E agora tem uma outra coisa que muita gente não para pensar. Mas a falta de reserva de emergência pode levar até a divórcios. Quem aí é casada pode começar a pensar nisso. Porque se você tá com problemas financeiros na sua empresa, você não consegue fechar a porta da sua empresa, entrar para sua casa e não levar o problema para lá. E aí você acaba ficando com esses problemas na sua cabeça. Isso afeta a relação e nem sempre os parceiros conseguem aguentar a barra ali junto. Então, existe um número muito grande de divórcios que acontecem justamente por causa de brigas relacionadas a dinheiro. Então, se você gosta aí do seu parceiro, se você quer construir uma vida de longo prazo para ele, já começa a pensar nisso também. E mais um motivo para você ter a reserva de emergência é para não precisar voltar para CLT. Porque eu sei que se você decidiu empreender, porque você tem trauma de CLT, tem trauma de carteira assinada, tem trauma de seguir realmente o horário de uma outra pessoa. Então, comece a pensar nisso. Um negócio sem reserva de emergência faz com que você esteja pronta para voltar para a CLT. E na CLT, você vai ter que trabalhar muito para enriquecer outra pessoa. Então, já que você sabe disso, bora trabalhar para poder enriquecer você. Só que agora a gente tem um detalhe muito importante. Empresa que não lucra
não consegue fazer reserva de emergência. Então, é importante a gente começar a pensar nisso. Porque às vezes a gente para e fala assim, tá, preciso de uma reserva de emergência. E agora, qual o próximo passo? O próximo passo é você realmente começar a guardar o dinheiro para criar sua reserva. Mas se hoje o seu negócio fatura 10 mil e sai 9.999 para poder manter o negócio funcionando, você não vai conseguir fazer sua reserva de emergência. Então é importante já começar a pensar nisso. Por isso que quem não assistiu a live da semana passada, tá lá no meu perfil, assiste, porque nessa live eu falei um pouco sobre os 6 pilares da gestão financeira. E se você não tiver com os outros 5 pilares prontinhos, com os outros 5 pilares pelo menos ali metade do caminho andado, você não consegue fazer reserva de emergência. Por quê? Reserva de emergência não é um valor baixo. Às vezes, quando eu pergunto a alguém assim, você tem reserva de emergência? Aí a pessoa, eu tenho um dinheiro guardado. Quando você vai ver, o dinheiro guardado não mantém a empresa nem por um mês. Então, não é reserva de emergência. Então, é importante a gente saber que existe uma diferença entre você ter um dinheirinho guardado e você realmente ter uma reserva de emergência. Então, a reserva de emergência é um valor alto e é um valor necessário. Aí você deve estar se perguntando, eu ouvi falar que precisa de ter 12 meses, outros 6, outro 4. Qual o valor que eu tenho que ter na reserva de emergência? A reserva de emergência foi feita para poder suprir o gasto mensal do seu negócio. Ou seja, é o valor que você precisa para poder manter o custo fixo da sua empresa. Quanto que você tem hoje de gasto na sua empresa que você não consegue cortar, independente de ter vendas ou não, independente de estar num dia bom ou não. Qual que é o custo do seu negócio hoje? E é por isso que eu falo que é tão importante fazer o fluxo de caixa, porque tem gente que não sabe nem o custo fixo do negócio. Então, se você não sabe o custo fixo do seu negócio, você precisa calcular. Porque primeiro você precisa saber quanto gasta para poder manter o seu negócio funcionando, para depois conseguir fazer o cálculo da reserva de emergência. Vão ter especialistas que vão falar que a reserva de emergência precisa ser 6 meses do custo fixo da empresa. Vão ter outros que vão falar que precisam ser 12 meses. E eu vou te falar que não precisa disso tudo. Por quê? Na empresa, você consegue se movimentar muito mais fácil, você consegue inovar muito mais fácil e você precisa sempre estar investindo em crescimento. Então, pensa comigo, se hoje o custo fixo do seu negócio é 5 mil reais, se você decide ter aí 12 mil reais na sua 12 meses de reserva de emergência, aí vai dar 60 mil. Então, você vai deixar de investir em uma outra coisa que pode te dar um retorno maior porque está com esse dinheiro parado. Então, não faz sentido. Eu parto do pressuposto que você precisa ter 4 meses do valor do seu custo fixo mensal para ter uma reserva de emergência bacana, para ter uma reserva de emergência que realmente vai te ajudar. Por quê? Se você começar a passar por dificuldades, você não vai esperar chegar no 4º mês para poder ir em busca de uma nova solução. Você já vai começar a movimentar, já vai começar a fazer o que for necessário para conseguir ter o retorno quanto antes. Então, você provavelmente nem vai precisar usar os 4 meses. Se você chegar a precisar de usar os 4 meses, significa que você falhou aí no processo de, às vezes, aquisição de cliente, de vendas. Então, você tem que olhar todos esses processos. Por que 4 meses? Porque 4 meses passa rápido, sim, passa, mas também é um tempo suficiente para transformar um negócio. Tem gente que sai do zero e cria uma empresa lucrativa em 4 meses. Então, para que você vai ficar lá pensando, vou ter 12 meses, vou ter um valor enorme, como que eu vou juntar esse dinheiro? Até porque, além da reserva de emergência, existem outras coisas que você precisa ter também no seu negócio. Eu gosto de trabalhar com o método que é caixa, emergência e oportunidade. Você precisa ter o capital de giro, que é o caixa ali para manter o seu negócio,
A reserva de emergência, que é 4 vezes o valor do custo mensal do seu negócio. E, por fim, você precisa ter a reserva de oportunidade, que vai ser um assunto para a próxima live, mas a reserva de oportunidade é para quando aparecer uma oferta irresistível. Por quê? A reserva de emergência não foi feita para ofertas irresistíveis. Às vezes o cliente vai e fala, eu tenho a reserva de emergência ali, apareceu a oportunidade de comprar um estoque pela metade do preço. Aí vai lá, tira o dinheiro da reserva de emergência, compra o estoque, vem uma emergência, ele não tem como se sustentar. E uma outra coisa importante que vocês precisam entender. Todas nós empreendedoras somos pessoa física e pessoa jurídica. A pessoa jurídica tem que pagar o nosso salário da pessoa física e tem que manter o negócio. Tanto que a reserva financeira empresarial ou reserva de emergência empresarial, 4 meses o valor do custo fixo do negócio. Só que isso não significa que você só tem que guardar dinheiro na empresa. Você, como pessoa física, também precisa ter uma reserva. E aí, a reserva financeira pessoal já precisa ser 6 meses do valor do seu custo de vida. Não significa que tem que ser 6 vezes o valor do seu prolabore. Você tem que fazer o cálculo do seu custo de vida pessoal. Porque pode ser que você receba um prolabore de 5 mil e gaste só 3. Então você faz baseado nesses 3. E por que tem que ter essas reservas separadas? Porque você, como uma empresária de sucesso que já sabe que empresa é empresa e pessoa física é pessoa física. Eu, por exemplo, tenho a minha reserva da empresa e tenho a reserva da pessoa física. No finalzinho do ano, aconteceu vários imprevistos comigo. Primeiro foi o meu cachorrinho, o meu bebezinho que vocês veem todo dia aí nos meus stories, o Fred. Ele ficou doente e aí eu fiquei desesperada, fui no veterinário, primeiro hospital que tinha, não olhei preço, não olhei nada, só fui. Tudo que o veterinário mandava fazer, eu pode. O Davidson tava comigo e até brincou assim, você nem tá perguntando o preço, você tá só autorizando o veterinário, tem que pelo menos perguntar o preço pra ele saber que a gente se importa. Só que eu estava num momento que eu não tava me importando com o preço. Eu quase vi o meu cachorrinho morrer. Quando a gente tava levando ele lá pro pet, ele teve uma hora que ele parou, assim, e aí eu mexi, ele não respondia, eu fiquei desesperada. Então, se o veterinário falasse, preciso fazer isso, ele tá falando, então tem que fazer. Por quê? Eu já preocupo com as finanças todo o resto da minha vida. Todos os outros dias do ano eu tava preocupada com as finanças. Naquele momento eu só queria resolver meu problema. No final das contas, a conta ficou uma fortuna, mas não afetou em nada a minha vida. E nem da minha empresa. Por quê? Porque foi um problema que teve na minha pessoa física, não foi um problema da minha empresa. Então, a minha pessoa física que pagou. Aí, minha pessoa física foi lá, pagou tudo bonitinho. Uma semana depois, aí foi a Heloísa, foi a minha cachorrinha que passou mal de novo. Aí, eu voltei pro pet, já tava um pouquinho mais calma porque tinha passado o aperto. Mas gastei mais um valor com a Heloísa também. Então, foram coisas assim, eu tava prevendo que meus cachorros iam adoecer. Principalmente os 2 juntos, não estava prevendo isso. E é para isso que serve uma emergência, uma reserva de emergência, né? Que é justamente para coisas que você não pode controlar. Agora, pensa se eu não tivesse dinheiro. Imagina, se eu tivesse que chegar lá e perguntar, você aceita cartão? Aí imagina que eles falam que não. Aí eu, meu Deus, peraí. Não, deixa o meu cachorro aqui, não deixa ele morrer não, que eu vou ver se eu consigo um empréstimo ali no banco. Aí vou ver se alguém consegue me arrumar esse dinheiro. Imagina que vida que seria, gente. E é isso que eu quero que vocês comecem a entender, que é muito libertador você ter dinheiro para fazer as coisas que você precisa. Você não ter que ficar precisando de olhar toda hora ali. Ai, meu Deus, peraí, deixa eu ver o que eu faço. Então, assim, são imprevistos que vão acontecer e que você precisa estar preparado. Oi, Bianca! A gente precisa realmente estar preparado para isso. Então eu quero que vocês comecem a mudar a mentalidade de vocês e entendam, pessoa física faz reserva de pessoa física, pessoa jurídica faz a reserva de pessoa jurídica. Então vamos começar a pensar nisso para poder mudar a realidade de vocês. Em relação à reserva financeira empresarial, vocês precisam parar de postergar para poder ser feito.
O que vocês precisam começar a fazer? Pensa assim, quanto eu preciso para minha reserva? Aí vocês vão fazer o cálculo, que eu já ensinei, vou repetir para quem tá chegando agora. Oi, mãezinha. Gente, minha mãe tava na praia, tá chegando agora, nesse exato momento. Já ia me ligar, eu, mãe, peraí que eu tô na live. Agora eu tô aqui, tá vendo? Ela... Eu falei, entra lá que você me vê. Ficou 15 dias na praia, tá vendo? É desse jeito. Enquanto eu tô aqui trabalhando, a bonita ficou aí 15 dias na praia, mas vambora. A Karina, ai, adoro a Karina, gente. Ela escreveu meu livro comigo também. Então, pessoal, mas na reserva, voltando aqui, eu interagi com vocês e me perdi um pouquinho. O que acontece? Quando vocês pensarem na reserva empresarial, vocês vão calcular o custo do negócio, multiplicar ele por 4 e chegar no valor mínimo que vocês precisam ter para manter o negócio funcionando. Então, a reserva de emergência é mínima 4 meses o valor do custo básico do seu negócio. Então, se acontecer qualquer imprevisto, vocês sabem que vocês têm 4 meses ali com as contas pagas para poder resolver o que vocês precisarem. Então, já comecem a pensar nisso. Depois que fez os 4 meses, aí vocês podem pensar assim, o que eu vou fazer agora? Preciso investir no crescimento do negócio? Quero investir em alguma outra coisa? Quem quiser pode fazer uma reserva maior, só que não faça, por exemplo, 2 anos de reserva de emergência. Tem gente que tem a segurança muito forte ali, que gosta realmente de se sentir seguro e falar, eu vou fazer 2 anos de reserva de emergência. Só que é muito dinheiro parado. Por que parado? Significa que seu dinheiro vai ficar lá debaixo do colchão? Não, porque empresária de sucesso não guarda dinheiro, investe. E a reserva de emergência precisa ser investida. Só que o foco da reserva de emergência não é gerar rentabilidade para vocês. O foco da reserva de emergência é você não perder dinheiro, não deixar o seu dinheiro parado ali na conta corrente ou na poupança, pelo amor de Deus. Espero que ninguém aqui tenha dinheiro na poupança. Se alguém estiver guardando dinheiro na poupança, escreve eu aqui, que eu vou te ajudar, porque dinheiro na poupança não pode, pelo amor de Deus, gente. Quem tem dinheiro na poupança, tira pra ontem, porque tá perdendo dinheiro. E onde você guarda o valor da reserva de emergência da empresa? Você vai guardar num CDB de liquidez diária. O que é um CDB? Ele é um investimento de renda fixa, totalmente seguro, onde você está emprestando o seu dinheiro para o banco. E aí você vai, empresta o dinheiro para o banco e o banco vai te pagar uns juros sobre esse valor que ele pegou. Então ele vai te dar um rendimento todos os meses. E vocês vão ouvir muita gente falar assim, ai não, CDB tem imposto de renda, não vale a pena. Mesmo com imposto de renda, ainda vale mais a pena você guardar o seu dinheiro, investir, no CDB do que na poupança, porque o rendimento dele é maior. O CDB, ele vai render 100% da taxa CDI. Essa taxa CDI vai variar conforme a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Para saber qual é a taxa atual, é só vocês digitarem no Google, porque essa taxa vai alterando sempre. Hoje a taxa está de 13,65%. E você, na verdade, a taxa Selic é 13,75% e a taxa CDI 13,65%. É 0,10 ponto percentual a menos. Então, se você aplicar o seu dinheiro da reserva de emergência hoje no CDB, ele vai estar rendendo aí pouco mais de 1% ao mês. É uma rentabilidade muito boa. Então pense, enquanto você deixa ele aí em casa, deixa ele na conta corrente sem render nada, você pode deixar ele ali rendendo 1% ao mês. Então tá muito bom, vale a pena. Mas por que vocês têm que tomar cuidado na hora de aplicar esse dinheiro? Vocês não conseguem prever quando vai ter uma emergência. Por isso o dinheiro não pode ser aplicado com prazo. O valor da reserva de emergência precisa estar em liquidez diária. Ele precisa estar disponível a qualquer momento. Porque assim que acontecer o imprevisto, você tem que estar preparado e poder pegar aquele dinheiro. Então não cometa um erro aí de ir lá e pensar só na rentabilidade. Lembre-se que você não precisa de focar em rentabilidade na reserva de emergência. Mas você também não deve não pensar nisso na hora de deixar o seu dinheiro guardado. Então, deixe sempre o seu dinheiro aplicado.
Agora, um detalhe só que eu quero relembrar para vocês, não sei aí se ficou confuso, mas vocês precisam entender que na hora de fazer a reserva de emergência, não é sobre o faturamento do negócio de vocês. É sempre sobre o custo do seu negócio, o custo fixo, que é aquilo que você não vai poder ficar livre caso aconteça algum imprevisto. E pode ser que em alguns casos você tenha que usar a reserva de emergência para poder inovar no negócio ou até mesmo para poder fechar ele. Porque tem negócios que, a depender do problema que venha sofrer, não tem solução no curto prazo. E aí, nesses casos, você pode usar a reserva de emergência para quitar com os funcionários, quitar o aluguel e fechar o negócio. Porque às vezes a gente fica muito agarrado ali na empresa. Ai, não, mas é porque eu já tenho esse negócio há muito tempo. Não, gente, negócio tem que ser lucrativo. Deu dinheiro, excelente. Não deu dinheiro, já cai fora. Lógico que você vai sempre buscar melhorar e vai fazer de tudo que é necessário para aumentar o seu faturamento, para melhorar a aquisição de clientes, para ter um retorno ali. Você sempre vai buscar isso. Mas se você faz todas as estratégias, no final das contas não tem lucro, não tem por que quebrar a cabeça naquilo ali por muito tempo. Então eu acho que eu já consegui, né, falar tudo sobre a reserva de emergência. Alguém tem alguma dúvida sobre o que é, para que serve, quando usar, quando não usar? Eu gosto sempre de falar. Quem tiver alguma dúvida pode deixar aqui no comentário que eu já respondo. Eu gosto sempre de falar, quando eu tô fazendo sessão de reserva de emergência com os meus clientes, que existe um momento que a reserva de emergência não pode ser usada em hipótese nenhuma. Não pode usar a reserva de emergência empresarial para poder ajudar outras pessoas. A reserva de emergência é sempre pessoal e intransferível. A reserva de emergência é sua, não é da sua mãe, não é do seu pai, não é do seu irmão, não é do seu tio, não é do seu cunhado, não é de ninguém. Quem quiser que faça a sua reserva. Então, quem não faz, vocês não tem nada a ver com isso. Se a pessoa ali não faz, não se prepara para o futuro, você como empresária de sucesso vai realmente preocupar com a sua reserva de emergência e vai em busca de criar ela e usar para suas emergências. Você não vai emprestar o seu dinheiro da reserva para outra pessoa, porque senão você, imagina, você descapitaliza a sua empresa, pega a sua reserva e coloca na mão de outra pessoa e acontece um imprevisto na sua empresa. Aí você vai fechar o seu negócio porque você tentou ajudar outra pessoa. Então, aquilo, né, quando a gente tá no avião, eles sempre passam as orientações pra gente e falam que você, primeiro, em casos de alguma necessidade, você coloca a máscara de oxigênio em você e depois você coloca no outro. Então, não tem como você tirar a sua máscara e colocar em outra pessoa ali, porque senão não vai dar certo. Exatamente isso. Ema, cada um com seus problemas. A gente tem que pensar sempre na gente em primeiro lugar. E isso não é ser egoísta. Isso é ser empresária de sucesso. Eu sou uma empresária de sucesso na minha empresa e minha pessoa física não tem nada a ver com isso. Se eu não tiver algum valor na pessoa física e tiver um imprevisto, eu não tenho que roubar da minha empresa. A reserva da minha empresa é para os problemas da empresa. Desde que ela pague meu salário em dia, tá tudo certo. Então, se eu não posso nem tirar da empresa e colocar na minha pessoa física, por que eu vou tirar da minha empresa e emprestar para outra pessoa? Então, vamos pensar muito nisso. Deixa eu ver aqui, pergunta na caixinha ao lado, gente. Quem é novo aqui, saiba que minha primeira live foi sexta-feira passada. Foi um aperto, porque eu nunca tinha feito. Hoje é minha segunda live, então ainda não sei. Hoje eu aprendi a fixar o comentário, já tô muito orgulhosa, não sabia fazer isso. Só que agora eu não tô sabendo onde que é que eu faço pra ver quem mandou. Tá, achei. A pergunta foi: é possível tirar uma parte da reserva de emergência para investimento ou tem que ser um valor fixo? O que acontece? O valor que você vai colocar na sua reserva de emergência vai ser conforme o seu negócio. Por quê? Tem negócios que vão conseguir ir lá e tirar um valor muito alto por mês para poder colocar na reserva de emergência. Tem outros que não vão conseguir. A primeira regra básica é, no mínimo, 10% do faturamento da sua empresa tem que ser guardado para reserva de emergência.
Independente do que aconteça, 10% vai para a reserva de emergência. O valor restante é aquilo que você vai usar para poder pagar as contas fixas do seu negócio, pagar as contas variáveis e fazer os crescimentos necessários. Então, você precisa adaptar o custo do seu negócio para poder ser de apenas 90% do faturamento. Agora, não precisa ser um valor fixo, mas se você acha assim, não, 10% é muito para mim agora, comece com o que você consegue. Então, se você consegue guardar R$200 por mês, se comprometa a guardar esses R$200 todo mês. Se você consegue guardar R$1.000 por mês, maravilhoso, aí você se compromete a guardar este valor todo mês. O que eu gosto sempre de falar o importante é você começar e usar sempre o método se pague primeiro. Por quê? Se vocês receberem o dinheiro do cliente de vocês, aí tá lá com o dinheiro na conta da empresa, e aí vocês começam a pagar contas, aí começa, eu vou pagar a conta, quando sobrar eu coloco na reserva. Nunca sobra. Dinheiro nunca sobra. Dinheiro é uma coisa incrível, né? Quanto mais você gasta, mais você quer gastar. Então, você tem que priorizar fazer a sua reserva. Você sabe que você precisa da reserva. Você sabe que não existe outra solução. A não ser que você tenha um negócio que não tem chance nenhuma de falir, não tem chance nenhuma de ter um imprevisto, que você seja imortal, que você não machuque, a não ser que seja aí a empresa maravilha, até onde eu conheço de empresas, você sempre vai precisar fazer a sua reserva. Então já coloca isso como prioridade. Coloca assim, olha, no primeiro dia ali do mês, os 2, 3 primeiros dias, todo o dinheiro que entrar vai para reserva, ou X valor que entrar vai para reserva, e vai batalhando ali com o restante. Por quê? Isso vai até fazer com que vocês se forcem a vender mais, se forcem a ir atrás de clientes, se forcem a bater meta. Porque eu duvido muito que vocês, se deixarem lá pro finalzinho do mês a reserva, vão se esforçar para poder fechar ela, vão se esforçar para realmente conseguir tirar o valor que vocês se comprometeram. Mas agora, se tiver um boleto para pagar, se tiver realmente uma dívida ali para pagar, um aluguel para pagar, vocês vão atrás, porque vocês sabem que não existe outra opção. Então, vamos colocar a reserva também como não existe outra opção. É sua obrigação. E lembrando, né, quem faz o que quer é criança mimada, empresária de sucesso faz o que é necessário. Então, é necessário fazer a reserva de emergência. Isso é um assunto indiscutível. E se você quer ter uma empresa, você vai precisar. E aí, você tem que já começar, então, olha, todo mês eu vou colocar X valor ou X% do meu faturamento e se comprometer a fazer todos os meses. Não vai ser fácil, não vai ser legal, mas é necessário. E o lado bom é, depois de acostumar a guardar uma parte do dinheiro para reserva de emergência, vai chegar um momento que você vai ter completado a sua reserva. E aí você vai querer continuar guardando dinheiro ali. Porque quando a gente começa a guardar dinheiro, a gente sempre quer guardar cada vez mais. A gente sempre vai querer ali, eu vou guardar agora, eu vou guardar. E quando você vê, você vai ter um valor muito bom ali. E aí, quando chegar na hora da distribuição de lucros, vai sobrar dinheiro também para você fazer sua divisão de lucros. Então, vamos começar a pensar já no longo prazo. Vamos parar com esse pensamento pequeno de que se eu morrer amanhã, porque você provavelmente não vai morrer amanhã. E se você chegar a morrer amanhã, pelo menos deixa a reserva de emergência para pagar as contas do seu negócio. Porque quem chegar e tiver que fechar a empresa para você, não vai precisar de pegar o dinheiro dela para poder fazer. Então, pensa por esse lado. Não, se você morrer amanhã, a reserva de emergência tá ali, vai quitar as dívidas da sua empresa, vai fechar tudo bonitinho. Porque a gente precisa começar a pensar no longo prazo. Eu não gosto de quem fica focando muito, nossa, mas a gente só vive uma vez. Essas frases geralmente são de pessoas que não são bem-sucedidas. Então, empresária de sucesso precisa focar em coisas que fazem os empresários de sucesso. E todos os empresários de sucesso que eu acompanho hoje, não são poucos, têm reserva de emergência. Não importa o quanto de dinheiro que eles tenham. Sempre tem uma parte que é destinada à reserva de emergência. Para finalizar, vou até deixar isso bem claro para vocês, que vocês precisam dar nome para o dinheiro da reserva de emergência. Não é só você guardar o dinheiro ali. Eu vou guardar, tô sobrando, vou guardar. Não, o que você guardar destinado à reserva de emergência
tem que ter nome de reserva de emergência, porque você vai saber que ele só pode ser usado em casos de emergência. Então, quero agradecer vocês aí por mais uma noite juntas. Na segunda-feira tem live de novo, às 18 horas. Então, eu espero vocês aí de novo. Essa live vai ficar gravada, então quem quiser assistir de novo aí, quem chegou agora mais no final, vai lá no meu perfil para poder assistir ela de novo.